Olá! Hoje eu vim compartilhar com vocês uma experiência pela qual eu estou passando e que me gerou algumas reflexões. E essa experiência é a semana de provas da minha filha. Eu estou gravando esse vídeo no final de novembro de 2025. Minha filha hoje tem 10 anos e ela está na semana de provas para finalizar o ano. E aí, eu me dedicando a esse momento junto com ela, eu percebi o quanto é desafiador para as mulheres que se tornam mães para acontecer essa adaptação de que você vai abrir mão de muita coisa e você vai precisar ter muitos papéis para poder exercer a maternidade. Porque o fato de você estar ali do lado do seu filho, ensinando todos os dias a tarefa e ajudando ele a estudar, dentro da minha percepção, isso não tem muito a ver com o papel de mãe, tem mais a ver com o papel de um professor. Então é meio que você se torna ali naquele momento você se torna uma pedagoga. E se você parar para perceber, ser mãe é algo que vai para além do próprio papel da mãe. Você exerce muitos papéis. E às vezes nós mulheres, muitas de nós, na realidade, uma grande maioria, não está preparado. Não pensam muito que ser mãe não envolve só aquela fase de bebezinho. À medida que a criança cresce, você começa a exercer vários outros papéis que às vezes nós não estamos preparados. No meu caso, por exemplo, a minha filha, desde quando ela começou a ter provas, a ter essa questão de mais estudo, eu tive muita dificuldade em ensiná-la com paciência, em ensiná-la com resiliência e assistir ao aprendizado dela, sem eu interferir, sem eu entrar em frequências baixas de raiva, de falta de paciência, de estresse. Então, o momento de estudo, quando era comigo, era um momento muito estressante. E aí acabava prejudicando a mim, primeiramente, que sentia tudo isso. Então, e isso acabava desgastando a minha relação com a minha filha, porque quando a criança está no colégio, ela está aprendendo essas matérias. Quando ela está em casa, ao meu ver, isso é minha opinião realmente pessoal, o foco deveria ser as relações familiares, estabelecer uma conexão verdadeira, aprender sobre responsabilidade, disciplina, sobre pertencimento, que são temas que eu vou conversando aqui ao longo de outros vídeos, mas esses valores, dentro do que eu vejo, é ensinado dentro de casa, primeiramente, e aí é levado, é estendido aos outros ambientes, como colégio, relações com os amigos, né, se aprende em casa e se estende esse aprendizado para os outros ambientes. E no colégio se aprende matemática, português, ciências, né, as matérias, se aprende matérias. E em casa se aprende valores. E aí, quando se traz essas atividades do colégio para casa, para mim, prejudica muito a relação mãe e filho, porque ao invés de ter um tempo para uma verdadeira conexão, é um tempo dedicado para algo que não pertence àquele ambiente, pertence ao ambiente do colégio. Mas a minha visão é pessoal, eu sei que tem muitas mulheres que gostam de focar em estudo, que acham o estudo extremamente importante, não que eu não ache, eu acho, mas que focam muito nisso por causa de faculdade, enfim, a carreira no futuro e tudo mais. Mas o ponto que eu quero trazer aqui é que
nós mulheres, às vezes, não estamos e homens também, tá, que não têm a formação apropriada de ensino, acabam perdendo muito da relação com o filho, porque não temos a técnica, e aí nós temos que nos virar para ensinar, e aí nós sentimos falta de paciência, estresse, frustração, raiva, e isso quebra muito da nossa conexão com o nosso filho, isso prejudica muito. E o próprio momento em que o filho estaria aprendendo, essa criança estaria aprendendo a gostar de estudar, esse momento de estudo se torna estressante, se torna chato, se torna um momento que é mais de briga do que de alegria. Então prejudica todos quando isso acontece. Para mim, isso é um trabalho interno muito profundo, em que os adultos vão trabalhar ali questões que eles nem sabiam que tinham, que são questões de raiva, de frustração, de ver o outro ainda aprendendo algo que você já sabe há muito tempo, que para você é fácil, e aí o outro ainda está aprendendo, e às vezes você tem que trabalhar essa paciência, essa resiliência e não culpar o outro porque ele está tendo dificuldade. Então é um trabalho interno muito profundo para esse adulto que está ensinando o seu filho. Mas voltando aqui para a experiência que eu gostaria de compartilhar com vocês, é o fato de que a minha filha, quando ela começou a ter as provas, como eu percebi que eu não conseguia manter uma frequência elevada, eu não conseguia passar por esse momento de tarefas de casa sem eu me estressar, para eu preservar a minha relação com a minha filha, para que os momentos em que eu estivesse com ela, eu estivesse ensinando, valores como disciplina, respeito, e isso realmente eu foquei, né, disciplina, respeito, responsabilidade, empatia, para que, eu conseguisse focar nisso e não prejudicasse a minha relação com ela, eu coloquei ela no integral no colégio, para que as tarefas de casa fossem feitas e ensinadas por quem realmente tem experiência em ensinar. Então eu coloquei ela no integral para isso, com esse foco. Só que chegou um momento em que eu não podia mais arcar com o integral. Isso aconteceu, eh, está com 2 anos, 2 anos. E aí, nesse período em que ela ficou no integral até os seus 8 anos de idade, até ela completar ali 8 anos de idade, ela aprendeu muito sobre estudar sozinha, né, porque é ensinado ali pelos professores a perguntar quando tiver dúvida, mas tente fazer sozinho. Então, foi conduzido essa independência. E no momento em que eu retirei ela do integral, eu entendi que eu iria precisar trabalhar esse meu interno e entender que eu precisaria abrir mão de projetos, de movimentos pessoais, principalmente nessas semanas de prova, que eu iria me dedicar como eu estou me dedicando. Eu estou gravando esse vídeo para vocês enquanto ela está no colégio fazendo uma prova, mas quando ela sai do colégio, minha dedicação é exclusiva para ela, eu não faço gravação, eu não vejo projetos, mas ao mesmo tempo, eu não ensino ela, eu fico apenas do lado dela enquanto ela estuda, porque ela ainda precisa desse acompanhamento de perto, eu fico ali ao lado dela enquanto ela lê em voz alta, ela tira dúvidas, eu fico ali do lado dela. E essa compreensão interna foi fundamental para que eu transformasse esse momento de ensino em algo prazeroso para ambas, tanto para mim quanto para ela. Eu entendi que eu iria abrir mão de vários projetos, que era um momento em que eu iria dedicar a ela. E aí eu aprendi a se eu tivesse perdendo a paciência, começando a me estressar, era o momento de eu dar uma pausa. Então eu mesma falava com ela, eu dizia assim: "Filha, vamos dar uma pausa de 10 minutos".
Ela ficava muito feliz, porque ela também já começava a ficar ali cansada. Nós dávamos uma pausa de 10 minutos, eu respirava um pouco, fazia ali e faço, né, isso está acontecendo nesses dias também. Faço um café ali para mim, começo a tomar o cafezinho, e aí quando volta do intervalo, eu já volto com a energia renovada para sentar e ouvir, e tirar dúvidas dela. E eu comecei a criar táticas. Táticas para eu driblar esses sentimentos que vêm quando a gente meio que perde a paciência com o nosso filho durante esses momentos de estudo. Eu comecei a criar técnicas como intervalos regulares, não porque o meu filho, a minha filha precisasse, mas porque para eu ter na frequência elevada que eu gostaria de manter para não prejudicar minha relação com a minha filha em outros setores, e para que ela não estudasse de forma traumática e estressante, estando ali do meu lado, eu criei essas técnicas de intervalos para mim, principalmente, não para ela. Eu criei essa técnica, repetindo, né, dos intervalos, de eu fazer um cafezinho ali no meio da tarde, de eu mudar o ambiente, às vezes nós estamos estudando na sala e eu começo a ficar mais estressada, e aí eu digo: "Filha, vamos ali para a varanda um pouquinho", aí eu me sento numa cadeira mais confortável, tem um ventinho, né, passa um vento agradável, e aí eu ouço ela nesse novo ambiente, já muda a minha energia. Então eu criei várias maneiras para driblar essas frequências que querem me acessar enquanto eu estou ali tutorando a minha filha. Vocês já criaram alguma técnica diferente da minha? Coloca aqui nos comentários, vamos compartilhar experiências, como é esse momento da tarefa de casa aí com vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.